Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Bom estarmos na casa do nosso Deus, entoarmos a Ele cânticos em adoração e exaltação ao seu santo nome. Quero ler com os irmãos no livro do profeta Jeremias, capítulo 3. Verso 15. Vamos ler todos juntos? Então darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com conhecimento e entendimento. Eu prefiro a minha versão aqui, que diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia especial, é o dia do pastor. Celebramos aqui essa data com algumas homenagens, mas hoje também é o nosso culto da família, culto de domingo, onde nos reunimos. E pastor e família, isso combina muito. Se você for analisar, se você for parar para pensar, porque a igreja é uma família espiritual. A congregação é uma família espiritual. E toda família, independente de qual seja, ela precisa de cuidado, ela precisa de direção, ela precisa de proteção, ela precisa de alimento. Deus, em sua imensa sabedoria, Ele não deixou o seu povo sem orientação, mas Ele levantou homens e mulheres para pastorear. Ele levantou homens e mulheres para ensinar, para aconselhar, para corrigir, para guiar, para consolar, para conduzir o seu rebanho. Foi Deus quem levantou. O pastor, ele não é apenas alguém que prega aqui no púlpito. Não é. Mas o pastor, ele é alguém que carrega muitas vidas no seu coração. O pastor, ele é alguém que ora por famílias. Ele é alguém que chora por suas ovelhas. Esse é o pastor. Ele se alegra com vitórias que nem sempre são dele. E ele também sofre com muitas dores que muitas das vezes ninguém vê. Ele sofre boa parte das vezes sozinho, em secreto, em silêncio. E hoje nós, olhando para esse texto de Jeremias 3,15, nós aprendemos que o pastor, ele é uma expressão do cuidado de Deus pela a igreja e também pelas nossas famílias. Quando nós lemos o início do versículo, ele diz: e vos darei pastores. Aquilo que você dá a alguém é um presente, é uma dádiva. O pastor, ele é um presente de Deus para a sua igreja, para
o seu povo. E vos darei pastores. Isso nos mostra uma coisa, que o pastor, ele não é apenas uma escolha humana. Obrigado. O verão está chegando forte, o El Ninho aí. O pastor, ele não é apenas uma escolha humana. Antes de ser uma função, é uma vocação. Antes de ser um cargo, é um chamado. Antes de ser uma posição diante da igreja, é uma responsabilidade direta com Deus. Deus sabe que o seu povo precisa de direção. O pastor, se tratando de pastor de ovelhas, a ovelha, ela é um animal muito inocente. A ovelha, ela não sabe caçar para garantir o seu próprio alimento. A ovelha, ela não consegue encontrar a direção se ela se perder. Diferente de outros animais, por exemplo, o cachorro, às vezes ele foge de casa, mas através do faro ele consegue ali detectar, localizar e voltar. A ovelha não. A ovelha, ela é totalmente dependente do pastor para tudo. Então Deus, ele sabia que o seu povo precisa de direção. Uma família sem direção, ela se perde. Uma igreja sem direção, ela enfraquece. E um rebanho sem pastor fica vulnerável. É por isso que nos campos onde se cria ovelha, sempre vai ter ali um pastor cuidando bem de perto daquele rebanho. Porque elas não sabem se defender, elas são completamente vulneráveis, são completamente dependentes do pastor. E quando Deus dá pastores à igreja, Ele está dizendo: eu me importo com vocês. Quando Deus entregou nas mãos do pastor Daut, da pastora Rosimério, o chamado ao qual confiou a eles, e deu esse lugar para que fosse aqui construído este templo de culto ao Senhor, Deus estava pensando em você. Ele sabia que a família do Joacene ia vir morar aqui no bairro. Ele sabia que a família do Jailson ia vir morar aqui no bairro. Ele sabia que a família da Maria ia vir aqui morar no bairro. Ele sabia que a família da Altenísia viria aqui morar no bairro. Ele pensava em vocês. Ele não queria deixá-los sozinhos. Então Deus disse: eu me importo com vocês. Não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou levantar alguém para ensinar, para cuidar, para guiar vocês. Foi Deus. Por isso, honrar o pastor não é idolatrar um homem, mas é reconhecer o cuidado de Deus através da vida deles, através da vida dos nossos pastores. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Então, às vezes, quando o pastor pega no teu pé e você acha que nossa, o pastor está enchendo o saco, está incomodando, não pense assim. Ele está cuidando, velando pela sua alma, porque é Ele quem vai dar conta pelas almas a qual o Senhor confiou a Ele cuidar. Então Ele quer que você alcance a eternidade. Então, sujeite-se ao seu pastor, obedeça. Não faça biquinho, mimimi. Compreenda
a vocação do servo do Senhor. E essa é uma das partes mais sérias do ministério pastoral. O pastor, ele vela por almas. Não são objetos, são pessoas que necessitam do Senhor. O pastor, ele não cuida apenas da agenda, do culto, da escala, da construção, dos eventos, dos departamentos, mas ele cuida de pessoas. Ele cuida de você. E cuidar de pessoas é uma das tarefas mais lindas que existem, mas também é uma das mais difíceis. E são os pastores que executam esse trabalho. E o profeta Jeremias continua, e ele diz: vos darei pastores que vos apacentem com conhecimento. O pastor, segundo o coração de Deus, ele alimenta com conhecimento. Apacentar significa alimentar. O pastor alimenta o rebanho com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você nunca ouviu desse púlpito qualquer outra coisa a não ser a palavra de Deus. Ninguém aqui nunca te ensinou a fazer uma receita de miojo. Tudo que saiu deste púlpito sempre foi guiado pela palavra. Uma igreja saudável, ela precisa da palavra. Uma família saudável, ela precisa da palavra. Não existe lar forte se a palavra de Deus não estiver no centro. A palavra de Deus precisa habitar dentro da tua casa. Hoje muitas famílias estão adoecidas porque tem informação demais e palavra de Deus de menos. É muita rede social, sabem sobre tudo, todas as notícias. Pingou ali a notícia, já está na palma da mão do celular, mas não sabem mais orar juntas. Eles têm acesso ali a vídeos, o YouTube com inúmeros vídeos a todo momento, as redes sociais, as opiniões, as notícias, mas às vezes falta tempo para abrir a Bíblia dentro de casa. E o pastor tem essa missão: trazer o povo de volta para a voz de Deus. Quando a ovelha se perde do caminho, o pastor ele vai lá, volta para perto. A missão do pastor é essa: trazer o povo de volta para a voz de Deus. E o pastor, segundo o coração de Deus, ele não alimenta a igreja com eu acho, achismo, vaidade ou entretenimento vazio. Ele alimenta com conhecimento da palavra. Ele ensina o caminho, ele corrige com amor, ele consola com verdade. É tudo através da palavra. E aqui disso nós podemos tirar uma aplicação para as nossas famílias. Não trate a palavra como algo apenas do culto. Ler a Bíblia no domingo junto com a igreja é suficiente, não precisa de mais nada. Leve a palavra para dentro da sua casa. Leve a palavra de Deus para dentro do seu lar. A família que ouve a palavra no domingo, mas ignora a palavra o restante todo da semana, como que se fortalece uma família dessa? Como que cresce espiritualmente uma família dessa? O culto da família que começa aqui às 18h30 e termina às 20h30, ele precisa continuar dentro da tua casa. Ele não pode simplesmente acabar aqui no domingo às 20h30 e quando você sai daquela porta, acabou, a tua família é totalmente diferente, é totalmente outra.
O culto da família, ele precisa continuar na tua casa, continuar na sala, continuar na mesa de jantar, continuar no quarto, nas conversas, nas decisões e nas atitudes da sua família. Leve o Senhor para dentro do seu lar. O pastor, segundo o coração de Deus, ele conduz com inteligência. Jeremias diz: vos darei pastores que vos conduzam com conhecimento e com inteligência. Inteligência fala de sabedoria, discernimento. Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Hoje, na aula das adolescentes, a gente aprendeu sobre o homem a parábola dos dois construtores, onde existia ali um homem que construiu a casa sobre a rocha e o outro que construiu a casa sobre a areia. E Jesus falava que aquele que construiu sobre a rocha é aquele que lê a palavra e pratica. Não basta você apenas conhecer a palavra, precisa colocar em prática. E quando você coloca o conhecimento em prática, aí você se torna sábio, você adquire sabedoria. E o pastor, ele fala de sabedoria, de discernimento, sensibilidade, direção. Nem todo problema se resolve com grito, nem toda correção precisa ferir, nem toda decisão é simples. Mas o pastor, ele precisa de inteligência espiritual para lidar com diferentes pessoas. Olha a quantidade de pessoas que nós temos aqui. Cada um de vocês tem um temperamento diferente. Tem pessoas que quando o pastor for falar algo, for repreender, vai querer agir contra. Ih, pastor, sai fora, nada disso, não é isso não que o senhor está falando. Outros já vão, tudo bem, pastor, desculpa, eu vou melhorar. Outros até acatam, mas também vão querer retrucar um pouco. São temperamentos diferentes, pessoas diferentes, departamentos diferentes. Tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem adulto, tem mulheres, tem homens. Histórias diferentes. Todo mundo chega para o pastor para contar uma situação. Ô pastor, aconteceu isso. Aí depois vem um outro, ô pastor, aconteceu isso. E vem o outro, aí ele vai só acumulando as dores, os conflitos, as alegrias, mas também as tristezas. Uma igreja é formada por famílias, e cada família carrega as suas lutas. Não sei qual o problema da sua família. Talvez seja um problema financeiro, talvez seja uma crise conjugal, talvez sejam filhos afastados, talvez seja uma enfermidade, um cansaço emocional, frustrações, perdas, batalhas espirituais. Mas o pastor, ele escuta muitas vezes o que ninguém mais escuta. Ele sabe de dores que a igreja não sabe. Às vezes entra um irmão aqui que contou algo para o pastor que só o pastor sabe. E às vezes ele até pensa, poxa, como que diante da situação que esse cara está passando, ele ainda vem cultuar o Senhor. Ele ora por situações que ele não pode expor à igreja.
Ele aconselha pessoas que às vezes depois nem se lembram do quanto foram ajudadas. E muitas das vezes depois ainda agem com ingratidão à ajuda, ao conselho que recebeu do seu pastor. Se esquecem daquilo que elas receberam. Por isso o pastor precisa da sua oração. Uma igreja que ora pelo seu pastor, ela está protegendo a si mesma. Uma igreja que ora pelo seu pastor, ela está protegendo a si mesma. Ela está garantindo o seu próprio crescimento espiritual. Porque quando o pastor está fortalecido, a igreja também está fortalecida. Quando a liderança está de pé, o rebanho, ele caminha melhor. Muitas das vezes a igreja espera que o pastor ore por todos. Pastor, você ora por mim? É o crente 6 horas, né? Pastor, 6 horas por mim, por favor. Está difícil, está acontecendo isso, aquilo outro. E a igreja quer que o pastor e a pastora ore por todo mundo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de orar pelos nossos pastores. E hoje é um bom dia para a igreja lembrar disso. Para a igreja lembrar que o pastor ele também precisa ser cuidado. O pastor ele também precisa ser encorajado. O pastor ele também precisa de descanso. O pastor e a sua família também precisam de oração. Então, ore pelo seu pastor, interceda por ele. Você estará cuidando de si mesmo com essa atitude. A família cristã, a sua família, ela deve cooperar com o pastoreio. Ela deve facilitar o pastoreio. É por isso que muitas das vezes o pastor fala que tem família que manda os filhos para a igreja. Resolve aí, pastor, dá um jeito nesse menino. Não é papel do pastor, da igreja. Vai somar, vai complementar, mas a sua família também precisa cooperar junto. É uma parceria, é um trabalho em equipe. Em um culto da família como esse de hoje, nós não podemos falar apenas dos pastores, mas precisamos também falar da responsabilidade da sua casa. Quando Josué declarou em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem muita gente que tem essa frase, esse versículo, num quadro dentro de casa, bonito assim, pendurado na parede. Mas esse versículo, ele não pode ser apenas algo para se pendurar na parede. Ela é uma decisão espiritual. A sua família precisa tomar a decisão de servir ao Senhor. E servir ao Senhor em família significa que a sua casa precisa ter um posicionamento. Os pais precisam ensinar, os filhos precisam aprender. O lar precisa de temor e a família precisa estar alinhada com os propósitos de Deus. A igreja ensina, os professores da EBD ensinam, os líderes ensinam, o pastor ensina, mas os pais precisam reforçar dentro de casa. O pastor prega no púlpito, mas a família precisa viver no cotidiano aquilo que foi pregado. O pastor aconselha, mas cada casa precisa decidir obedecer.
o que o apóstolo Tiago fala, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. É uma decisão da sua família, do seu lar, de obedecer, de viver aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado. A igreja não será mais forte do que as famílias que a compõem. Aqui nós temos várias famílias compondo esta igreja, esse corpo de Cristo. Se as famílias estão frias, a igreja vai se esfriar. Se as famílias, se os lares estão sem oração, a igreja vai sentir isso. Se os pais estão ausentes espiritualmente da criação dos seus filhos, os filhos vão sentir isso. Se a casa está dividida, o culto também sofre. Por isso, nesse dia do pastor, nessa data especial, a melhor homenagem que a sua família pode oferecer aos seus pastores não é apenas uma palavra bonita aqui, uma homenagem, entregar um presente, uma publicação, uma postagem na rede social. Tudo isso é válido, é importante, mas a maior honra que uma família pode dar ao seu pastor é dizer a ele: pastor, continue pregando, porque nós queremos viver a palavra. Pastor, continue ensinando, porque nós queremos crescer. Pastor, continue nos orientando, porque nós queremos servir ao Senhor. Pastor, continue cuidando do rebanho, porque nós queremos caminhar juntos, nós queremos chegar juntos com o Senhor no céu. É a maior honra que a sua família pode dar ao seu pastor. Jesus é o supremo pastor da igreja e da nossa família. Por mais que hoje nós estamos aqui honrando os nossos pastores, o nosso sumo pastor é Jesus. Em 1 Pedro 5,4 nos diz que: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O pastor humano, ele é limitado, ele se cansa, ele se entristece, ele enfrenta pressões, ele tem família, tem dores, e ele também precisa da graça de Deus. Mas Jesus, o sumo pastor, ele que é perfeito, é ele que deu a vida pelas suas ovelhas. O pastor terreno, ele aponta para Cristo, para o céu. O pastor, ele cuida, mas quem salva é Cristo. O pastor, ele aconselha, mas quem transforma o coração do homem, da mulher, é Cristo. O pastor, ele prega, mas quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Ele ora, mas quem realiza um milagre na tua vida, na tua família, é Deus. O pastor, ele é um instrumento do Senhor para a minha e para a tua vida. Por isso, nessa noite, a nossa gratidão não deve parar simplesmente no homem, mas ela deve subir até Deus, porque foi Deus quem nos deu o presente, a dádiva de termos os nossos pastores. Nós somos gratos ao Senhor pelos nossos pastores, mas nós adoramos ao Deus que os chamou. Nós honramos aqueles que cuidam do rebanho, mas glorificamos o supremo pastor, que é Jesus Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. E hoje Deus, Ele nos convida a tomarmos 3 atitudes. Primeiro, honrar os pastores com amor e oração. Se você não tinha o hábito de orar pelos seus pastores, passe a fazer isso a partir de hoje. Honre com amor, com oração, não apenas no dia do pastor, mas durante todo o ano. Segundo, fortalecer as nossas famílias na palavra. O culto, ele não pode ser o único momento em que a tua família tem contato com a palavra, tem um contato com o Senhor. A presença de Deus, ela precisa ser algo rotineiro dentro da sua casa. Convide o Senhor para dentro do seu lar. E a terceira atitude que nós podemos ter é seguir a Cristo, o supremo pastor das nossas vidas, porque uma família só permanece de pé quando Jesus é o centro. A sua família só vai estar de pé quando o Senhor for a edificação da sua casa. Se você edifica a sua família na rocha que é Cristo Jesus, a sua família permanecerá de pé. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor é um presente de Deus para a sua igreja. A família é um projeto de Deus na terra. E Cristo é o pastor maior que conduz todos nós. Neste dia do pastor, que a nossa homenagem seja muito mais do que palavras, mas que nós possamos assumir um compromisso de orar mais, compromisso de caminhar em unidade, compromisso de cuidar das nossas famílias, compromisso de ouvir a palavra, compromisso de servir ao Senhor, porque uma igreja forte nasce de famílias fortalecidas. A diferença começa dentro da tua casa. Comece dentro da tua casa, porque quando você começa dentro da tua casa, isso vai refletir na igreja. A tua família é um espelho, e tudo isso reflete aqui dentro. Então, as famílias fortalecidas são aquelas que aceitam ser conduzidas pela voz do bom pastor. Então, que hoje nós possamos declarar, como Josué declarou em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que nós também possamos agradecer a Deus pelos pastores que Ele nos deu, que são homens e mulheres segundo o seu coração, que nos apacentam com conhecimento, com diligência, com inteligência, com amor, com dedicação. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero convidar os nossos pastores aqui para nós orarmos por vocês. Ali embaixo. Ou então aqui em cima é melhor. Aqui para não mexer. Aleluia. Você pode estender as suas mãos para cá?
Você vai interceder pela vida dos seus pastores nesse momento, agradecendo a Deus pela vida deles, porque foi o Senhor quem os colocou aqui, que os conduziu até esse lugar. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, nessa noite, por estarmos aqui reunidos, Senhor, em Tua casa, para Te glorificarmos, para Te exaltarmos, para cultuarmos a Ti. Nessa noite, Senhor, tão especial em que é comemorado o Dia do Pastor, nós Te somos gratos, ó Deus, pela vida dos nossos pastores, pastor Daut, a pastora Rosemary. Ó Deus, nós temos a absoluta certeza de que foi o Senhor quem os conduziu até esse lugar, que os trouxe de tão longe, Senhor, porque o Senhor tinha um propósito real nesse lugar, do trabalho que tem sido realizado aqui nessa localidade, Senhor. O Senhor quem os tem conduzido, quem os tem ensinado a tratar bem o seu rebanho, trazendo, Senhor, a palavra do alto, ó Deus, o bom ensinamento, Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós queremos pedir pela vida deles, que nessa noite o Senhor os revista de um novo ânimo, ó Deus. Traga, Senhor, um refrigério sobre a sua vida, sobre a sua alma. Traga, ó Deus, a eles um novo vigor. Restaura, reaviva a sua saúde, ó Deus. Que eles possam, Senhor, continuar firmes em sua caminhada, representando, Senhor, o sumo pastor que é Jesus Cristo. Que eles continuem, Senhor, sendo, ó Deus, usados, ó Pai, para conduzir o rebanho, Senhor, que o Senhor confiou a eles, que são almas para o Teu reino, são almas, Senhor, que hão de ser conduzidas até o céu. Te pedimos, Senhor, abençoa os nossos pastores, ó Deus, dê a eles vida e vida em abundância, Senhor, que eles sejam felizes, ó Pai, em conduzir esta igreja, e que o Senhor os conduza também em seus caminhos, os guardando, os livrando de todo mal. É o que a Tua igreja clama nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.